pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, né, disponibilidade. O Misha, para quem não conhece, imagino que todos devam conhecer o Rei do Perpétuo, né? Você fala Perpétuo, você já liga aí com o Misha. Recentemente eu vi seu podcast lá com o Gob, ficou muito bom, né? Sua história, como Foi você se top, foi top. reposicionou. Não sei se você vai falar isso na palestra, mas também é um tópico legal ali para o final da aula, se não tiver desse reposicionamento, achei muito interessante. Boa. E a gente vê que cada vez mais, né, essa questão do ROAS, CPM mais alto, o mercado vive de hypes, mas você faz perpétuo há muitos anos, né? É Então, verdade. então vocês têm resultados aí extremamente sólidos, perenes. E eu te chamei aí para ajudar a galera, né? Que eu tenho visto tem muita gente está sofrendo, né? Ultimamente aí, principalmente com o perpétuo. Então a ideia é saber um pouquinho, cara, quais são as tendências que você está vendo, como é que a gente pode melhorar, né, o nosso resultado aí no perpétuo, o que que você está vendo que está funcionando, compartilhar um pouquinho aí do que você está fazendo, está dando certo aí para a galera. Fechou, deixa comigo. Valeu demais pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui. Vai ser um conteúdo meio denso, mas como É. vai ficar gravado, então ó, é só assistir duas vezes aí Mas depois. mas a ideia aqui é isso, assim, eu quero que o pessoal saia daqui sem entender nada. Fala. Maravilhoso. Deixa comigo. O que eu achei top foi o Leonardo e o Henrique, os dois andando lado a lado no mesmo lugar. Isso tá top demais. Então eu falei, mano, será que são duas? São diferentes, são Agora que iguais? Não, ué. Tá maravilhoso isso, cara. É a sombra, É a pô, é a sombra. sombra. É É o que eu mundo subo a escada, a invertido. sombra sobe junto, entendeu? é que você vê, Cara, o cara só é pior que casamento, né? O cara anda até igual, né, velho? tô doido. Sociedade é. É complexo. Boa. Galera, deixa eu compartilhar aqui que eu preparei a apresentação. Peraí. Vou falar para você sobre como escalar um produto perpétuo, e isso vai passar muito pelos múltiplos funis, que é uma habilidade que a gente acabou desenvolvendo ao longo do tempo, porque eu faço perpétuo já, eu nasci no perpétuo, porque a empresa que eu trabalhei antes, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, ela já fazia perpétuo já desde sempre. Então, muita gente pergunta, por que que você não é do universo do lançamento? É simplesmente porque eu já aprendi fazendo perpétuo e já foi imputado na minha cabeça desde o início que não faz sentido viver só de lançamentos. Então, é só por isso que eu não faço lançamento com tanta frequência. Já deve ter uns 3 anos mais ou menos que eu não faço lançamentos. Então, como eu estou em 2016, desde 2016, eu passei por várias ondas do nosso mercado digital e eu sempre acreditei que é o básico que funciona, mas esse básico vai ficando cada vez mais sofisticado. Então, vai ser isso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, é como escalar um produto perpétuo, muito em cima da base de construção de múltiplos funis. E eu comecei dessa forma aqui. Essa foto aqui tem exatamente 10 anos, cara, 10 anos. E aqui era uma fase ainda de que eu estava começando a minha jornada empreendedora, eu era fotógrafo de casamento, trabalhei ao longo de 3 anos ali. Na verdade, sobrevivi 3 anos ali como fotógrafo de casamento. E nessa época aqui, essa foi a primeira foto que eu tirei para poder colocar no meu perfil para anunciar que agora eu era fotógrafo e ia começar a fazer ensaios e tudo mais. E o interessante dessa foto aí é que, primeiro, eu tô com meu cabelo de progressiva, né? Que eu era apaixonado com esse cabelo. Quando batia o vento, progressiva vinha assim, balançava. E outra é que eu coloquei esse óculos. Só que eu não preciso usar óculos, né? Mas eu sempre achei pessoas que usam óculos interessantes, né? Inteligentes. Eu falo assim, cara, essa pessoa parece que lê e tudo. Então o que que eu fiz? Comprei uma armação sem lente e coloquei para tirar essa foto para parecer uma pessoa mais intelectual. E nessa altura do campeonato eu já estava devendo mundos e fundos, eu estava próximo ali de casar, faltando 2 anos para casar, então eu já estava devendo cartão de crédito, devendo IPVA do carro. Já estava com busca e apreensão no carro já também, então eu já tinha assumido na vida que, cara, eu acho que a vida é isso aí mesmo e vamos vendo até onde dá. E foi nessa época que eu comecei a produzir conteúdo, né? Como eu casei virgem depois de namorar 6 anos e 9 meses, então eu era muito um ET perto dos meus amigos, né? Então eles começaram a pedir dica, tipo assim, pô, como que você aguenta segurar esse tempo todo? Eu falei, pô, acho que isso é um assunto interessante. Eu comecei a gravar vídeos sobre isso. Então eu tive aí durante 2 anos um canal de relacionamento cristão
que chama Tem que Orar pra Namorar, e lá eu gravava vídeos falando, como controlar o tesão, como não sei o quê. Era bem divertido, a gente tinha um blog, foi durante um tempo aqui em Minas Gerais o blog de relacionamento mais acessado. Só que o problema é que aquilo não dava pra poder monetizar, porque eu falava pra adolescente, e adolescente não tinha dinheiro, mas já foi a minha primeira experimentação ali, falando para as câmeras. E aí, o interessante disso é que quando eu estava próximo de casar, eu precisava arrumar algum tipo de emprego, porque com o que eu ganhava na fotografia não dava para poder sustentar uma casa. E foi nesse momento que eu resolvi desfazer minha sociedade lá como fotografia de casamento, entregar os casamentos ali que faltava, e eu fui entregar currículo, porque eu estava terminando publicidade e propaganda. E aí apareceu para mim uma oportunidade de ser social media. Eu não sabia o que é que era isso. Eu li lá as especificações, eu vi que era a pessoa que mexia nas redes sociais. Falei, pô, isso aqui eu já faço de graça. E essa empresa que eu me candidatei, que estava lá, era uma startup e tal. Falei, pô, e o que é startup? Aí eu fui pesquisei, eu vi lugar que você podia assistir Netflix enquanto você estava trabalhando, que tinha puff, que tinha sala de descompressão. Eu falei, pô, isso aqui é quase o Google, vai ser divertido. Me candidatei nessa vaga, passei e quando eu entrei lá era a queima diária, que hoje eu acredito que não tem uma outra empresa que venda mais no perpétuo do que a queima diária, já fez aí seus 500 milhões de reais nesses últimos anos, então é uma empresa do perpétuo tradicional que a gente chama, né, que é pega o cliente, joga para uma página de vendas e converte esse cliente, então eu entrei lá como social media, como estagiário. Um mês depois eu fui efetivado e mais ou menos 6 meses depois eu já estava na parte de tráfego. E aí, como todo bom empreendedor, eu vendo lá todo o dinheiro que rodava lá dentro, os dashes espalhados, eu via meu chefe trocando de carro a cada 6 meses. Eu falei, pô, mas eu que estou gerenciando o tráfego aqui de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, tem uma coisa de errado aqui, ué, e ele que tá ganhando dinheiro, eu tô ganhando R$ 3.500. E aí veio, de novo, o mosquitinho do empreendedorismo. Cara, e se eu fizesse isso aqui, só que pra mim? Aí eu juntei dois doidos, um vocês conhecem, que é o Cota, né, que faz parte aqui do grupo também, falando, cara, vamos tentar lançar um produto, vamos tentar vender alguma coisa. O Cota era careca, agora tá rico, né? Aí bota implante, emagrece, tudo mais, mas era careca, pesava 75 arroba, falei, não, você não vai engajar. O meu outro era gago, o meu outro sócio, pô, é gago, falei, pô, ninguém vai conseguir entender o que tu tá falando. E aí sobrou pra mim, falei, então vamos, né? Eu já gravo isso aqui. Só que a gente não tinha dinheiro, pedimos cartão de crédito emprestado para as nossas esposas, que foram as nossas primeiras investidoras, R$ 1.500 de limite, juntando os cartões, e foi assim que a gente começou lá no digital, isso em 2018. Aqueles 1.500 se transformaram em R$ 15.000 na primeira semana, e eu falei, cara, eu tô milionário porque eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Vamos pegar esses R$ 15.000, vamos dividir, vamos sumir no mundo, porque eu nunca tinha visto 5 dígitos de uma vez lá só na conta. E aí a gente entendeu que aquilo que a gente estava construindo talvez não seria um golpe de sorte. E graças a Deus que não foi. De lá para cá, já são mais de 42 mil alunos em 50 países. Somos sócios da Hotmart agora, graças a Deus. Então, ou seja, toda uma construção que começou lá com três molecotes pensando em não desistir. Tudo isso que eu vivi me proporcionou a mentorar o time de perpétuo do Wendel Carvalho durante 1 ano e meio, tanto o time do Wendel quanto do time da Karina, de receber o convite do Flávio Augusto para poder tá ali na mesa junto com ele no podcast e também pelo quarto ano consecutivo como um dos palestrantes principais da Hotmart. Então, tudo isso eu devo por não ter desistido no meio do caminho, porque para mim foi extremamente complicado, porque eu não tenho o estereótipo do influenciador bem-sucedido, né? Pô, eu sou pretinho, eu era magro pra caramba, só tinha cabeça e cotovelo, falava errado, era todo desengonçado, então sofri muito para poder chegar onde eu cheguei, sempre precisando me provar 3, 4, 5, 10 vezes melhor do que os outros. Mas a frase que eu levo e que eu carrego na nossa comunidade, que fica aqui bem atrás de mim, que é essa frase que está aqui atrás, eu quero ver o que acontece se eu não desistir, porque se eu desistisse, eu não ia estar aqui para poder contar essa história para vocês. E é isso que a gente precisa fazer na vida em todos os pontos, cara. A gente precisa descobrir o que acontece se a gente não desistir. E aí, ao longo dessa jornada toda, eu fui aprendendo algumas coisas. E a primeira coisa que eu acredito que é uma dor de todo empreendedor, principalmente aquele que usa o digital para poder vender,
é essa aqui. A gente gostaria que o nosso mês fosse assim. A semana um performa igual a semana 2, performa igual a semana 3, performa igual a semana 4. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. Na maior parte dos casos, esse aqui é mais ou menos o meu gráfico, é semana um é ok, semana 2 é melhor, semana 3 é uma tragédia, semana 4 acaba sendo boa ali, que acaba pegando ali um pouco de virada de cartão e tudo mais. Mas tá, beleza. Se minha semana 3 é ruim, o que que eu faço nessa semana? Eu simplesmente diminuo o tráfego, eu simplesmente paro de vender. E quando a gente tem um único funil de aquisição, não, a parte dos casos é isso que acontece. Se eu dependo de um único funil para poder vender, o grande problema vai ser, beleza, no dia que esse funil não converter, eu preciso diminuir a verba e ficar sem vender. Então, o nosso grande trabalho é um trabalho de construção de ecossistema de aquisição de tráfego, né? No mundo do empreendedorismo é muito normal a gente falar de ecossistema de negócio, mas aqui a gente entende também muito um ecossistema de aquisição. Porque quanto mais funis eu tenho rodando ao mesmo tempo, mais potenciais compradores eu pego em estágios diferentes de compra. Então, os funis que a gente utiliza aqui. Então, eu utilizo o funil de tráfego direto, que eu pego uma pessoa que está aparecendo na frente, aparece na frente de um potencial cliente certo, com uma proposta de transformação, jogo ele para uma página de vendas e ele compra o produto. A gente faz o fluxo de campanha semanal, que é onde a gente usa bastante e-mail. Então, a gente captura esses leads e essas pessoas que passam por uma oferta e não compram um produto, eles caem no fluxo de conversão semanal ali, que acontece 100% por e-mail. Webinário perpétuo, que é uma aula gravada. Então, eu levo essas pessoas a partir de um tema, elas participam dessa aula que já está gravada e essa aula tem um pitch no final. Turbo X, que é a nossa metodologia de crescimento de perfil, onde eu pego ao invés de atrair a pessoa pela conversão em venda, eu atraio ela pelo conteúdo, ela se torna meu seguidor e aí sim começa o processo de conversão. Seção estratégica, que normalmente é bem utilizada para vender produtos de tickets mais altos. A única diferença é que a gente não faz sessão estratégica para público frio, ou seja, para pessoa externa, a gente faz sessão estratégica para nossa base de compradores. Como a gente tem uma base grande de clientes, então para mim é muito mais simples eu fazer um processo de ascensão de quem já conhece minha metodologia e de quem já é meu aluno, do que ficar tentando convencer uma pessoa a pagar caro que está do lado de fora do meu ecossistema ali de produtos. Funil de diagnóstico é como se fosse um funil de quiz, onde eu atraio essa pessoa para que ela possa descobrir quais são os pontos cegos que ela tem no negócio dela. Funil de isca, que é um funil antigo ali, desde 2014, que é um funil que você utiliza ali através de uma aula gratuita, através de um e-book, e atrai pelo processo de geração de lead. E o funil de ManyChat, que é o funil lá do, quer saber mais detalhes sobre isso? Comenta a palavra-chave aqui embaixo. E aí a gente faz esse processo de qualificação dentro do nosso direct. Então, no meu perfil é tudo isso rodando ao mesmo tempo e vocês vão entender o porquê que a gente faz isso. Só que existem também, eu acabei descobrindo, que existem outras formas da gente monetizar também no digital, que não necessariamente é só vendendo o nosso produto ou o nosso serviço. A gente pode monetizar a partir de publi. Então, por exemplo, eu recebo para poder vestir essa blusa que eu estou vestindo aqui agora. Então, ou seja, se eu tenho uma relevância para dentro do público que eu estou adquirindo, né? Seja aluno e seja em seguidor, as marcas pagam para poder expor a minha influência para dentro desse público. Eu posso monetizar com produto físico também. A gente tem uma especialista nossa, a gente tem também uma agência de coprodução, tem uma especialista nossa, que ela é pediatra focada ali na pele das crianças. Ela sempre indica as pomadas, então ao invés dela ficar indicando pomada dos outros, a gente está desenvolvendo uma pomada dela própria para que a gente consiga monetizar a base de compradoras dela, ao invés de comprar, por exemplo, um hipoglós da vida, vai comprar a pomada dela, já que ela exerce influência sobre os compradores. A gente pode monetizar a nossa base com infoprodutos, seja. Aqui a gente sabe que uma pessoa que depois que compra o meu curso, a Escola do Perpétuo, ela vai em busca de entender mais sobre desenvolvimento pessoal e sobre educação financeira. Então eu posso buscar parceiros para me ajudar nesse processo de monetização da minha base, que não tem necessariamente a ver com o meu ensino em marketing digital. Tem forma de monetizar com ferramentas, então, ou seja, todas as ferramentas que eu utilizo, eu tenho afiliação delas, então a gente consegue ter uma receita recorrente com as indicações. Dando um exemplo também, a gente tem uma aluna aqui que ela ensina as pessoas a fazer marmita fitness congelada para poder ter 21 dias aí já de comida pronta.
o aluno dela já vai precisar comprar uma marmita para poder fazer ali as comidas. Então, ou seja, ao invés de comprar, ela já monta o kit e já deixa o link na aula para essa pessoa comprar, mesmo que seja na Shopee, mesmo que seja na AliExpress, porque ela vai ganhar comissão em cima dessas vendas. E parcerias, um exemplo também que a gente fez recente, agora, que inclusive a gente lança agora nesse próximo mês, eu mudei muitos hábitos de atividade física, né, de vida saudável e tudo mais. E aí minha comunidade começou a acompanhar também, então eu vi, opa, vou pegar meu personal, vou fazer um curso online com meu personal e vou monetizar minha base com base nesse processo de transformação que eu sei que a minha comunidade está em busca. Então, ou seja, não é só uma monetização com base no curso que eu vendo, mas em torno da minha persona e eu sempre estou em busca de entender qual é a proposta de transformação que eles têm e o que eles gostariam de continuar aprendendo. O mundo tradicional tá careca de fazer isso. Então a gente teve recente aí, há um ano e pouco atrás, Havaianas fazendo collab com Dolce Gabbana. Então, ou seja, viu, poxa, o pessoal quer comprar Havaianas, mas não quer uma Havaiana normal, quer uma Havaiana mais exclusiva, mais cara, uma Havaiana de marca. Então, beleza, vamos juntar uma marca tradicional que tá sempre no pé dos brasileiros, com uma marca, com uma grife de luxo, e aí foi sucesso absoluto nas vendas. Eu lembro que eu fui no shopping na época desse lançamento, cara, tinha fila gigantesca pro pessoal pagar R$ 3.000 na Havaianas. Então, ou seja, é o unindo os dois lados e fazendo essa collab para poder conseguir monetizar a base dos dois. E quando a gente entra aqui nos múltiplos funis, a gente precisa entender aqui sobre essa linha de consciência do cliente, que é um conceito do Eugene Schwartz. Porque a minha lógica é, cada um dos funis que eu rodo pega uma pessoa em um estágio de compra diferente. Então eu tenho aqui o inconsciente, que é aquela pessoa que ela nem sabe que a dor que ela está sentindo é um determinado problema. É aquela pessoa que o braço dela caiu, por exemplo, e para ela, o meu braço caiu já tem muito tempo, então para mim isso é normal. É aquela pessoa que está com o dente doendo a vida toda e, para mim o dente doer é normal, acho que a vida é assim mesmo. Então eu preciso ter um funil em que eu apresento um tipo de conteúdo mais longo para mostrar para essa pessoa que o que ela está passando não é normal. Tem o consciente do problema, que é aquela pessoa que sabe que tem um problema, ela só não sabe qual que é a melhor solução, qual que é o melhor produto e qual é a melhor oferta. Essa pessoa que é muito boa da gente converter no perpétuo, porque ela já sabe que está sentindo uma dor. Então, aquela pessoa, poxa, eu já sei que eu estou sentindo essa dor de dente, para mim isso é um baita do incômodo, só que eu não sei a melhor forma de solucionar esse problema. Tem a pessoa que é consciente da solução, ela sabe que tem um problema, ela sabe que o dente dela tá doendo, ela só não sabe se a melhor forma é arrancar esse dente ou se a melhor forma de resolver esse problema é só fazer bochecho com Listerine. Então, ou seja, ela tá em busca da melhor solução para o problema que ela já sabe que tem. Consciente do produto é aquela pessoa que ela sabe que tem um problema, ela sabe que existe a solução, mas ela está em dúvida de quem que ela compra. Então é a pessoa que está com dor de dente, já sabe que a melhor forma é arrancar esse dente, mas ela não escolheu qual dentista que ela vai arrancar esse dente. E o mais consciente que pode ser considerado ou os nossos compradores, que é aquela pessoa em que eu vou vender outras coisas para ela e a tendência é que ela compre mais fácil, ou aquela pessoa que só está esperando uma boa oferta para tomar a decisão. Eu já sei qual é o meu problema, eu já sei qual é a melhor solução, eu já quero comprar de você, mas eu estou esperando um estímulo especial para poder tomar a decisão. Então, todos aqueles funis que eu apresentei, ele acaba pegando cada pessoa no estágio de linha de consciência. Porque assim eu consigo ter um processo de escala maior, e tendo esse processo de escala maior, eu consigo ter uma lucratividade maior também, porque eu não estou só brigando ali com tráfego, com CPM, com a oferta direta, sendo que eu tenho vários funis monetizando os meus potenciais compradores, cada um para cada um desses níveis. Então vamos no primeiro aqui, que é o tráfego direto, que é onde eu me especializei essa vida toda. O tráfego direto, para mim, ele é ideal para poder converter uma pessoa que ela tá desesperada para solucionar um problema. É aquela pessoa que tá lá com o dente doendo, ela não sabe mais o que fazer para esse dente parar de doer. Se eu chego para essa pessoa e falo assim: Ó, você tá com o dente doendo. Eu sei que isso tá incomodando bastante, mas eu quero te mostrar que existe uma forma de resolver esse seu dente doendo há 10 anos em apenas 5 minutos. Essa pessoa provavelmente vai clicar no meu anúncio. E qual que é o funil que a gente utiliza? É esse funil aqui. Esse funil é o funil que a gente utiliza do tráfego direto. Então eu tenho um processo de compra de tráfego que ele vai acontecer ou no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, ou via TikTok, dependendo do seu nicho.
vai jogar para uma página de vendas que tem uma linha lógica de argumentação. Essa página de vendas que tem uma linha lógica de argumentação, ela vai mandar ali no processo de fazer com que a pessoa clique no botão. Clicando no botão, ela vai ser direcionada para o checkout. E sendo direcionada lá para o checkout, eu tenho alguns pontos para poder solucionar uma nova oferta para ela. Que aí eu faço uma oferta de upsell, oferecendo um novo produto para ela, por exemplo. E eu tenho o downsell, que é quando eu ofereço para ela uma recusa desse produto que foi oferecido. Então, se essa pessoa bate na minha página de vendas e ela não compra o meu produto, eu começo a perseguir ela durante ali vários processos de argumentações que eu vou mostrar para vocês, que é o remarketing. Ali ao longo do remarketing eu vou perseguindo essa pessoa, quebrando objeção. Aqui entre a página e o checkout eu tenho um pop-up também, que aí eu faço com que a pessoa, ela clicou no botão, abre um pop-up, ela digita os dados dela, manda ela para o checkout e se em 15 minutos ela não receber a tag de compra, ela já cai nesse fluxo aqui de recuperação automática também, tanto via e-mail quanto via WhatsApp. Comprou, vai pro upsell, recusou upsell, vai pro downsell e aí sim, recusando ou comprando, ela chega finalmente na página de obrigado. Então aqui é o fluxo que a gente utiliza para convencer uma pessoa que está ali tomando a decisão de comprar pela primeira vez. E o principal ponto aqui é pegar essa pessoa que é consciente do problema. A pessoa que é consciente do problema, ela vai parar para poder entender mais sobre esse funil e sobre essa proposta de transformação. Outro funil que a gente utiliza aqui também é o funil de webinário, que ele é ideal para converter clientes mais inconscientes. Então, aquele cliente que para ele a dor de dente é normal, que ele às vezes acredita que isso nem é um problema, ele vai ser convencido por um tipo de conteúdo mais longo. No funil anterior, eu pego uma pessoa que já está, em tese, um pouco mais preparada para comprar, e lá no webinário, eu pego essa pessoa que ela é mais inconsciente. É uma pessoa que ela precisa de um pouco mais de história, um pouco mais de contexto, um pouco mais de conteúdo para aí sim estar preparada no processo de compra. E aí o funil de webinário que a gente utiliza é esse aqui, que é um funil também, como se fosse meio que um funil de lançamento, por exemplo. Então eu tenho lá o processo de captura, seja Google, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, que seja, leva para uma página de captura com conteúdo, com o tema de uma aula que vai chamar a atenção. Dentro dessa página de captura, ela faz o cadastro. Fez o cadastro, ela recebe ali na página de obrigado dizendo quando que vai ser essa aula. E aí, chegando no dia da aula, ela recebe o webinário, a gente faz esse webinário ali fechado, seja no Webinar Jam, seja no Hot Webinar, seja usando o próprio Webinar, que é a ferramenta ali para um webinário gravado. No final desse webinário tem oferta, fez a oferta, vai para o checkout, chegou no checkout, mesma coisa. Não comprou, fluxo de recuperação, comprou upsell, recusou upsell, vai para o downsell e aí sim chega na página de obrigado. Então, eu não convido a pessoa para comprar o produto, eu convido a pessoa para assistir uma aula e nessa aula eu faço uma oferta de um novo produto para ela lá dentro ao final. No fluxo de campanha semanal, que é ideal para converter o cliente que já passou por algum tipo de conteúdo, algum tipo de oferta. Então, essa pessoa que da campanha semanal que a gente faz por e-mail, e se seu e-mail não é bom, você pode fazer ele também via WhatsApp. O grande objetivo é essa: a pessoa já virou lead nos outros funis, ela já passou por um carrinho abandonado e não comprou o produto, então eu vou manter ali um fluxo de conteúdo mais oferta para ela dentro do e-mail ou dentro do WhatsApp, para que ela tome a decisão de comprar meu produto. Uma coisa que pode ser feita também é a cada 15 dias você trocar o produto. Então, a cada 15 dias a gente faz um da Escola do Perpétuo, outro do Turbo X, outro da mentoria, outro de um workshop. Então, a cada 15 dias a gente vai variando essa oferta. Então, nada mais é do que um fluxo que acontece ali de e-mail de segunda a segunda, só que sempre fazendo o processo ali de conteúdo mais oferta, conteúdo mais oferta, conteúdo mais oferta, conteúdo mais oferta. E aí o mesmo fluxo. Foi para a página de vendas, no caso aqui da Escola do Perpétuo, não comprou, cai no fluxo de recuperação, comprou upsell, recusou upsell, downsell, e aí sim chega na página de obrigado. E a gente tem também um dos meus novos funis favoritos,
que é o que a gente chama aqui de Turbo X, que é o nosso funil de crescimento de base e audiência. Porque o meu grande objetivo é, eu converto para essa pessoa que está pronta para comprar agora, mas eu estou comprando o seguidor ali via Turbinar, que é o cara que vai comprar de mim daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui um ano que seja. Então eu cresço minha base de audiência para poder converter em público quente e eu converto para aquela pessoa que está pronta para poder comprar nesse momento. Então o Turbo X ele é dividido aqui em três fases. Eu tenho a fase de atração, a fase de convencimento e a fase de conversão. Na fase um, que é a fase de atração, qual que é o meu grande raciocínio aqui? Eu vou produzir um conteúdo em que o grande objetivo é atrair o potencial cliente pela motivação certa. Então, meu pensamento na hora de produzir esse conteúdo é o que eu preciso dizer para convencer um potencial cliente a entrar no meu perfil? Então, qual tipo de conteúdo eu preciso produzir para na hora que passar no feed do meu potencial cliente, ele falar: caramba, interessante, eu quero saber mais sobre isso. E entrar no meu perfil. Então, a minha lógica nessa fase um não é converter, não é fazer chamada para ação, não é convencer a pessoa a comprar alguma coisa de mim. A única coisa que eu quero é que ela fique com aquela pulguinha atrás da orelha para me conhecer melhor e aí entrar dentro do meu perfil. E aí eu uso o botãozão turbinar lá tradicional para isso, para conversão, a gente usa campanhas de conversão via gerenciador de anúncio. Para crescimento de base de seguidores, é o botãozão lá, turbinar publicação, e clica, pega o vídeo, botãozão azul, faz o processo aqui que eu vou mostrar para vocês e acaba tendo meio que um efeito colateral de que, beleza, nem todos os vídeos que você produz tem um bom alcance orgânico. Mas, pô, se aquele vídeo é bom, se você gastou tempo produzindo, por que não botar dinheiro nele, tanto para ele ter bastante visualização, quanto também para ele poder atrair seguidores para você? Porque eu não tô aqui jogando um jogo de blogueiro só pelo entretenimento. Eu tô jogando um jogo aqui de negócio. Eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, beleza, eu quero sim ter vídeos cada vez mais engajados, mas a minha maior preocupação é, eu preciso vender. Então, quanto mais gente eu tiver para poder comprar de mim, melhor. Qual que é a verba que eu separo para isso? 20%. Então, 20% da minha verba mensal de tráfego é só para poder comprar, entre aspas, novos seguidores. Então, se você investe 10 mil no mês, 2 mil só de turbinar. Se você investe 100 mil no mês, 20 mil só de turbinar. Só que aí você precisa fazer um planilhamento, porque não tem ainda uma opção para que você consiga meio que automatizar essa contabilização de seguidores. Então, o que que eu faço? Eu tenho uma planilha onde eu coloco todas as publicações que estão sendo turbinadas, quanto que eu investi nessa publicação e quantos seguidores essa publicação específica teve. Qual que é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo nessa parte aqui de análise? É otimizar pelo clique no link. Só que nem sempre a publicação que tem mais clique no link é a publicação que está trazendo mais seguidores. Então, a minha otimização é sempre com base em quantos seguidores essa publicação trouxe e qual que é o custo que eu estou pagando. Então, aqui eu topo pagar até 1,50. Já que meu público é relativamente específico, eu topo pagar até 1,50 em cada novo seguidor. Mas tem nicho aí que tem mais pessoas, ou que a comunicação é um pouco mais abrangente, mais topo de funil, digamos assim, você vai conseguir pagar aí 50 centavos por seguidor, 60 centavos por seguidor. Então, meu objetivo é atrair seguidor, atraindo o seguidor certo, aí a gente vai pro próximo ponto. E aí, quais são os efeitos que acabam acontecendo nesse fluxo? Primeiro, você vai ter novas visitas ao perfil. Então, com novas visitas ao perfil, você consegue criar esse público para fazer tráfego para esse público de visita ao perfil. Você vai ter novos seguidores, que também é um tipo de público que agora você consegue fazer tráfego para ele só para seguidores. E o efeito colateral que tem é maior interação no perfil. É fato que o seguidor que ele vem de forma orgânica, ele é mais engajado do que o seguidor que vem de forma paga. Mas você vai acabar tendo uma maior interação do seu perfil, porque se tem gente nova chegando e você tem um fluxo constante ali de postagens, naturalmente vai ter gente te procurando, chamando no direct, engajando com seus vídeos, se tornando fã, e esse efeito acaba acelerando o processo de tomada de decisão de compra. E aí, beleza, atrair o seguidor, a gente vai para a fase 2 agora, que é a fase onde eu vou começar uma conversa para que essa pessoa queira comprar de mim, que é a fase do convencimento. Então, o meu
pensamento nessa fase 2 é apresentar uma oportunidade de transformação. Então, meu raciocínio para esse vídeo aqui é como que eu iniciaria uma conversa para poder apresentar meu produto para essa pessoa? Sem ser uma conversa direta demais e nem sem ser uma conversa subjetiva demais. Então, como que eu faço isso? A partir do que a gente chama aqui de conteúdo de venda. Então, é um anúncio, um vídeo em que eu estou ensinando algo para essa pessoa e que eu tenho uma chamada para ação de leve no final, onde eu vou falar com ela assim, ó, você quer entender mais detalhes sobre isso? Toca no botão e vem na próxima página que a gente continua conversando. Então, eu não estou falando de produto, eu não estou falando de módulo, não estou falando de aula, não estou falando de prestação de serviço, não estou falando de nada. Eu só estou falando que eu tenho uma solução para um problema que eu acredito que esse potencial cliente tem e que se ele quer saber mais sobre isso, ele vem na próxima página. Então eu falo sobre o problema e eu faço uma chamada para ação. Qual que é o tempo mínimo que normalmente a gente utiliza nesse vídeo aqui? 1 minuto e meio. Por quê? Para dar tempo de preparar essa pessoa melhor para levar para a página de vendas. Porque se eu faço um vídeo curto demais, eu posso até ter um clique barato, mas eu vou levar um cara muito menos pronto para comprar de mim, para minha página de vendas. Então, meu grande objetivo aqui é fazer um vídeo um pouco mais longo, em que eu faço com mais calma, e aí a pessoa clica no botão e vai na próxima página para saber mais detalhes na página de vendas. E esse público aqui, um dos públicos que eu vou utilizar para esse anúncio aparecer é o público de seguidores, porque se eu tô ali comprando seguidores e chegando seguidor novo todos os dias, então nada mais justo do que eu comunicar com esses seguidores e fazer já a minha primeira proposta de transformação para ele poder comprar ali o meu produto. E qual que é a estrutura que a gente utiliza nessa campanha? Então eu faço um CBO, que é o orçamento na campanha, coloco um conjunto, que no caso aqui vai ser o conjunto de seguidores, e aí você pode também colocar outros conjuntos como envolvimento 90 dias, pessoas que visualizaram mais de 75% do primeiro dos vídeos da fase um, pessoas que enviaram direct, pessoas que salvaram publicação. Então, ou seja, tem bastante público morno aí para você trabalhar. A gente testa 6 criativos ativos nessa estrutura. E a verba que eu vou colocar é baseada na frequência. Então, ou seja, quanto mais público eu tenho para poder trabalhar, mais dá para eu poder gastar, porque o meu objetivo é que essa frequência não fique acima de 2 ali ao longo da semana. Então, ou seja, que esses mesmos anúncios não apareçam mais do que 2 vezes para a mesma pessoa ao longo de uma semana. E aí, beleza. Na fase um eu atraí o seguidor, esse seguidor entrou no meu perfil, decidiu ser meu seguidor, começou a consumir meus conteúdos, ele começou a receber anúncio, fazendo esse convite de leve para a página de vendas, entrou na página de vendas, aí eu começo a macetar ele com o fluxo de remarketing, que aí chega na parte ali, efetivamente, de conversão. Então, meu raciocínio aqui agora é mostrar que eu sou a melhor pessoa para resolver o problema que ele tem. Esse aqui é o meu grande objetivo nessa fase. E aí, nessa parte aqui, eu preciso ficar atento ao quê? Olhar crítico aos seguidores que estão chegando, porque às vezes você está pagando um custo por seguidor muito barato, mas está chegando só aquela pessoa que tem cara de Serasa, que não tem cara de Pix. Outro ponto é o custo por seguidor. Então não adianta nada, você tá atraindo o seguidor certo, mas você tá pagando R$ 30 por cada seguidor. A conta nunca vai fechar. Então, ou seja, é sinal que ou você tá com problema de público, ou você tá com problema de anúncio para poder atrair esse seguidor. E no terceiro ponto, tanto fase 2 quanto fase 3 é sempre campanha de conversão, com objetivo de venda. Você vai usar turbinar só na fase um, fase 2, fase 3, sempre conversão, criando lá por dentro do gerenciador. E daqui a pouco eu mostro para vocês qual é a estrutura de remarketing aqui matadora que a gente utiliza. Beleza. Outro ponto que é importante no nosso fluxo de escala de um perpétuo é anúncio. Eu defendo muito a ideia de que o volume de anúncio é proporcional à escala. Se você quer vender muito, tem que ter muito anúncio. Se você quer vender pouco, é só criar pouco anúncio. Então, ou seja, da mesma forma como você está preocupado em produzir conteúdo ali, tá presente na sua rede social todos os dias, você precisa também separar tempo para poder produzir anúncios, porque quanto mais anúncio você tem, mais simples fica o processo de escala. Só que a gente esquece, numa parte das vezes, principalmente os empreendedores ali, esquece que a rede social é um lugar onde a gente está exposto à emoção o tempo todo. Rede social é um lugar de entretenimento, não é um lugar de venda. Ninguém fala assim, poxa, eu tô doido para poder comprar a mentoria do Thiago Guedes, então eu vou entrar no Instagram. Não vai, as pessoas não fazem isso. A rede social é um lugar de entretenimento.
E a gente normalmente está acostumado a dois tipos de anúncio. Ou eu faço conteúdo, ou eu faço chamada para ação. Isso foi um erro que a gente precisou corrigir lá no Wendel lá. O Wendel era, ou ele produzia conteúdo, ou ele produzia um anúncio que sempre tinha uma chamada para ação no final. Ou era um anúncio ali de oferta direta. Sempre estava vendendo alguma coisa, sempre estava chamando para alguma coisa. Nunca era ali os dois misturados. E aí, para a gente poder facilitar o nosso processo de criação de anúncio no volume, o que que a gente tem aqui? Nós temos um documento, e nesse documento a gente tem lá listado os 10 problemas que a nossa persona tem e os 10 benefícios que o nosso produto entrega. Por que que a gente faz isso? Para na hora que eu for criar os meus anúncios, eu preciso fazer 20 anúncios numa tacada só. É só fazer um anúncio falando sobre cada problema e um anúncio falando sobre cada benefício, e assim eu consigo validar qual problema converte mais e qual benefício converte mais, e aí com base nisso é só continuar evoluindo e repetindo esse tipo de narrativa. E no processo de criação de anúncios, a gente sempre usa essa estrutura aqui. Então, o anúncio perfeito ele tem uma boa ideia, uma emoção essencial, uma história cativante, um benefício desejável e uma reação inevitável. Todos os nossos anúncios campeões, eles têm e seguem essa mesma estrutura. Vamos lá. O que é essa boa ideia? Cara, todo anúncio ele tem que nascer de uma grande e única ideia central que vai ser sustentada do começo até o final. Eu já cansei de analisar anúncio e ver que dentro do mesmo anúncio a pessoa fala 300 coisas ao mesmo tempo. Então ela fala do problema, ela fala do benefício, ela fala da garantia, ela fala do custo, ela fala dos modos, ela fala tudo. Ela tá praticamente já quase que dando desconto no mesmo vídeo, pedindo a pessoa, pelo amor de Deus, poder comprar de mim. Então a grande lógica aqui como eu sou publicitário por formação, então para mim é meio que um conceito de campanha, no sentido de, beleza, esse anúncio ele tem que ter uma ideia central que vai ser sustentada. Então eu preciso ter uma narrativa que ela vai ser sustentada do começo até o final para que o meu potencial cliente não fique perdido dentro desse processo. Só que aí, depois que a gente define qual é a grande ideia central, a gente vai definir a emoção essencial. Porque eu preciso. Rede social é o lugar que a gente está para poder se emocionar, gente. Seja pro lado positivo ou pro lado negativo. Então a gente escolhe qual é a emoção que a gente quer traduzir dentro daquele anúncio. No sentido de, é uma emoção boa ou é uma emoção ruim? É positiva ou negativa? Eu quero trazer alegria, tristeza, medo, felicidade, êxtase. O que que eu quero traduzir? Porque, dependendo do que eu quero traduzir, eu vou escolher qual tipo de roupa que eu vou colocar, qual tipo de trilha eu vou utilizar, que tipo de ambiente que eu vou estar, como que vai ser a iluminação, como que vai ser o áudio. Tudo isso vai ser definido. Depois que eu defino a emoção, eu vou definir qual é a história que eu vou contar. Para mim, aqui, os melhores anúncios que a gente tem são anúncios em que tem uma história junto. Só que não é que você está contando a história da sua vida, é uma história de alguma coisa que está acontecendo na vida do seu potencial cliente. É como se eu estivesse narrando o que está acontecendo dentro da cabeça do meu potencial cliente. Quando ele vê isso, ele fala: pelo amor de Deus, como você sabe tudo da minha vida? Você é a única pessoa que conseguiu identificar isso, então eu preciso te escutar mais. Uma vez que eu escolho a história, aí eu vou definir qual que vai ser o benefício que eu quero entregar nesse anúncio, que é aquilo que o meu potencial cliente precisa enxergar como um benefício impossível de ser ignorado. Então pode ser um que eu uso bastante aqui, que é eu vou te ajudar a transformar o seu conteúdo em dinheiro. Você vai parar de ficar produzindo conteúdo de graça e eu vou te mostrar como que esse seu conteúdo vira dinheiro. O efeito que a pessoa precisa ter nessa parte aqui do anúncio é por que que você não apareceu na minha frente antes? É esse impacto que essa parte tem que ter, e isso aqui vai muito ao encontro da sua proposta de transformação para o seu produto ou para o seu serviço. E por último, e o mais negligenciado de todos, é a reação inevitável, que é a chamada para ação. Então, depois que a pessoa viu o seu anúncio, entendeu, ela precisa executar alguma ação. E nesse caso, se é um anúncio com o objetivo de vender ou de capturar esse lead, eu preciso direcionar essa pessoa com uma única ação para o lugar onde que vai continuar esse processo de conversão. Então, essa chamada para ação que a gente utiliza aqui é sempre toca no botão que está aqui embaixo, vem na próxima página que eu te conto mais detalhes. E pronto, eu não estou falando, toca no botão e vem comprar meu curso, toca no botão e vem não sei o que do meu modo. Não, toca no botão e vem na próxima página que a gente continua conversando mais sobre isso. Tem muita gente que faz anúncios perfeitos, mas na hora da chamada para ação peca demais. Ou porque faz uma chamada para ação que termina no susto,
ou nem faz a chamada para ação e fica meio subentendido o que, que ele espera que o seu potencial cliente faça. E esse ponto aqui é crucial para o mundo da internet que a gente vive hoje. Quem vence a guerra do leilão de anúncio não é quem tem mais dinheiro, mas é quem se comunica melhor. Presta atenção nisso. Não adianta o seu concorrente ter R$ 1 milhão a mais do que você para poder investir, R$ 10 milhões a mais para poder investir. Uma hora ou outra, você com menos dinheiro vai aparecer. Então, se eu sei que uma hora ou outra eu vou aparecer e eu vou provavelmente aparecer menos, porque o meu concorrente tem mais dinheiro, na hora que eu apareço na frente do meu potencial cliente, eu tenho que garantir que eu vou conseguir chamar a atenção dele para poder passar a minha mensagem. Então não adianta nada se o seu concorrente ter R$ 10 milhões para poder investir e ali, com esses R$ 10 milhões que ele tem para poder investir, ele não consegue se comunicar direito. Aí vai lá você com seus R$ 1.000 humilde, consegue converter uma taxa de conversão muito maior, porque você tem esse dom de comunicar e ele não tem. E aqui a gente entra no estudo de Merabian. Olha que loucura isso. O que que ele fez? Ele pegou um palestrante e ele colocou dentro de um auditório 100 pessoas para poder assistir a palestra desse cara e no final responder uma pesquisa. E a pergunta era: como que vocês receberam a palestra desse cara? E aí, o que que aconteceu? 53% das pessoas entenderam a mensagem a partir da linguagem corporal desse palestrante. 38% das pessoas entenderam a mensagem com base no tom de voz que foi utilizado. E só 7% das pessoas entenderam a mensagem com base nas palavras que ele utilizou. Qual que é o grande aprendizado que eu tenho com isso aqui? De que não adianta nada você ter uma copy boa, sendo que sua linguagem corporal comunica uma coisa ao contrário e seu tom de voz não te ajuda no processo de conversão. As pessoas que são frente de câmeras, elas sim querem aprender sobre funil, sobre automação, sobre inteligência artificial. Só que qual que é a lógica que eu tenho vivido para minha vida nesses últimos tempos? Cara, se eu sou um produtor de conteúdo, digamos assim, que vendo um produto, eu não tenho que ficar bom só em copy, em automação, em tráfego. Eu tenho que ficar bom em gravar vídeo. Eu tenho que ficar bom em roteiro. Eu tenho que ficar bom em linguagem corporal. Eu tenho que ficar bom em encenação. Eu tenho que ficar bom em cinema. Isso eu preciso estudar também. Porque se eu gravo vídeos melhores, naturalmente eu consigo conectar melhor com as pessoas e isso vai ser um diferencial. Às vezes a copy pode até não ser boa, mas a minha linguagem corporal, meu tom de voz e a minha intenção emocional vai conectar com a pessoa que está do outro lado. Então, o grande aprendizado para que você melhore os seus anúncios é as pessoas detectam a mensagem a partir da intenção emocional. Não adianta nada você ter a melhor copy do mundo se você tá falando, ei, pessoal, boa noite, não sei o que. Poxa, já tá todo mundo dormindo aqui. Então a grande lógica é, você tem um especialista, você é frente de câmera, estude menos automação, funil e tudo mais, e estude mais cinema, roteiro, encenação, produção de vídeo, storytelling, porque é isso que vai fazer diferença na hora de vender para um potencial cliente ou não. E no momento de produzir os anúncios, a gente sempre divide os nossos anúncios em categorias. Por que que a gente divide em categorias? Porque eu entendo que cada ser humano vai ser estimulado por um tipo de formato de anúncio. Ah, Misha, mas para mim aqui só funciona imagem, vídeo não funciona. Eu tenho que te dizer que o seu vídeo é ruim. Por isso que ele não funciona. Não é que só a imagem funciona, seu vídeo que é ruim. Então você tem que buscar melhorar os seus vídeos. Esses aqui são 5 modelos que a gente produz aqui, os 5 formatos de anúncio que a gente produz. Ganha-pão, conteúdo de venda, venda direta, quebra de padrão e os super ads. Vamos aqui destrinchar cada um deles. O que que é o ganha-pão? Ganha-pão é o anúncio gravado no celular no formato de selfie, em que meu único objetivo aqui é validar uma narrativa. Então, eu tenho uma narrativa lá dos 10 problemas e 10 benefícios. Peguei uma, por exemplo, uma que funciona bastante para nós. Ah, tá cansado de fazer lançamento? Então, pego o celular, eu vou gravar um anúncio aí de 1 minuto, 1 minuto e 10, batendo nessa narrativa, vou gravar com o celular, vou subir ele cruzão, sem legenda, sem firula nem nada, porque eu quero só testar. Essa narrativa funciona ou não funciona? Funcionou. Beleza. Aí sim eu vou levar para os outros formatos de anúncio. Então, o roteiro usa como base o modelo de problema e benefício. E qual que é a função desse anúncio? Te dá volume de produção. Por quê? Poxa, um anúncio gravado no formato selfie, você consegue fazer 20, 30, 40, 50 de uma vezada só, sem sofrer, porque ele não tem
é loucura demais. É como se estivesse gravando stories, mas com o direcionamento certo ali da narrativa. Conteúdo de venda. Uma vez que eu tive uma narrativa validada, minha narrativa foi validada, perfeito, funcionou. Beleza, eu gravei aqui no formato selfie, esse anúncio aqui funcionou, converteu, capturou lead. Agora eu posso levar ele para um formato mais longo para pegar um outro tipo de pessoa. Então, esse anúncio é aquele anúncio que é mais ou menos a fase 2 lá do Turbo X, que ele apresenta o conteúdo com uma chamada para ação. Então, meu objetivo é entregar o que fazer e não como fazer, porque eu já analisei vários anúncios em que a pessoa, no anúncio, ela já dá a solução para o problema. Então, tipo, não preciso comprar o que você tem para me oferecer. No anúncio, você já me falou. E aqui a grande função é ser um anúncio mais longo. Eu vou ter um clique relativamente mais caro, mas eu levo uma pessoa muito mais qualificada para minha página de vendas ou para minha página de captura, uma vez que eu já validei essa narrativa no ganha-pão lá, que é esse formato mais cru. Outro formato, venda direta, que é o que a maior parte das pessoas estão acostumadas a fazer, que é o anúncio que já fala do seu produto. Tem gente agora que poderia estar comprando de você. Essa pessoa já foi educada pelo próprio mercado, ela não tem nenhum tipo de objeção a ser quebrada, ela só está em busca da melhor oferta para ela tomar a decisão. Que lá na linha de consciência do cliente, ou vai ser o consciente do produto, ou vai ser o mais consciente. Então, esse anúncio ele já fala diretamente sobre o produto. Então, é um anúncio que ele fala que você tem um curso para vender, que você tem uma prestação de serviço para poder fazer, que é assim assado, assim a entrega, é assim a garantia e pronto. Então ele já vai mais direto ao ponto. E a função dele é converter barato e morrer cedo. Esse anúncio que já pega essa pessoa muito preparada para comprar, ele tem uma taxa de conversão mais alta. Só que o grande problema é que ele morre mais cedo, ele não suporta tanta escala de investimento. Mas é um bom anúncio para poder pegar aquela pessoa que está 100% pronta para comprar. Tem os anúncios quebra de padrão, que é aquele anúncio que ele quebra o padrão do que as pessoas estão acostumadas dentro do seu nicho. Então, normalmente no seu nicho, as pessoas estão acostumadas a produzir um certo tipo de anúncio de conteúdo muito igual, muito parecido. Se você vem com uma pitadinha de criatividade, quebrando o padrão do que as pessoas estão acostumadas a ver no seu nicho, você consegue ter um CTR maior, ou seja, um custo por clique mais barato. Então, normalmente ele começa com um grande impacto e o meu grande objetivo aqui é vencer a briga pela atenção. E é muito importante a gente quebrar o padrão, porque, poxa, na internet a gente está, principalmente agora com a TikTokilização dos vídeos, tá todo mundo cada vez mais consumindo muito ao longo do dia e vídeos cada vez mais curtos para dar tempo de consumir muito. Então, se eu não fico bom em quebrar o padrão, e eu sempre estou fazendo aquele formato de anúncio tradicional, chato, eu sempre vou pagar mais caro, eu sempre vou ter um clique mais caro, eu sempre vou converter menos do que eu poderia. Então, quando você quebra padrão em anúncio, esse aqui é um anúncio bem antigo, lá de 2020, pô, isso aqui é um anúncio que tem chamada para ação, e um anúncio teve 1.000 compartilhamentos. Então, ou seja, se fosse um conteúdo, tudo bem, mas, poxa, um anúncio teve 1.000 compartilhamentos, isso é sinal de que foi tão disruptivo que as pessoas pararam para poder compartilhar, porque, cara, eu tô compartilhando uma coisa que tem chamada para ação, mas eu tô compartilhando porque isso aqui é tão disruptivo que eu preciso mostrar para alguém. E para quem entende aí de métrica, quando você tem um anúncio que quebra o padrão, você vai ter métricas muito mais baratas. Então aqui tem um CTR de clique no link, que para o meu nicho é altíssimo, e um CTR total, que também é altíssimo, ou seja, um anúncio com um engajamento extremamente alto. Então isso barateia o seu clique, naturalmente vai baratear o seu CPM também, porque a plataforma vai te beneficiar, porque, poxa, tá todo mundo engajando aqui, então isso é um excelente sinal. E você vai levar mais pessoas para sua página de vendas ou para a página de captura. Eu não estou falando que você só tem que fazer esse tipo de anúncio. Você tem que fazer todos esses modelos que eu estou mostrando, porque cada um pega um tipo de potencial cliente específico. As melhores referências não estão dentro do seu próprio mercado. É muito normal para nós a gente ficar pegando referência do eu vi o que fulano tá fazendo, isso aqui tá funcionando, então eu vou fazer também. As melhores referências estão fora do seu mercado. As melhores referências são de pessoas que, na maior parte dos casos, elas estão brigando com o algoritmo só pelo engajamento. Então você vê lá com ela, pô, isso aqui tá funcionando, se eu trago para cá, pro meu nicho e adapto essa ideia, a chance dela funcionar é muito melhor do que eu ficar
lá em busca, procurando. Igual, teve uma época aí, sei lá, uns 3 anos atrás, que todo mundo tava fazendo anúncio do Procura-se, né? Acho que foi o Sobral que começou com essa onda. Procura-se não sei o quê. Aí todo mundo, nossa, é isso que funciona. Aí todo mundo procura. Procura esse cachorro perdido. Procura-se não sei o quê. Pô, é isso que funciona. Mas qual que é o grande problema? Se você pega a referência do seu próprio mercado, principalmente vendo o que o seu concorrente está fazendo, você está sempre um passo atrás. Porque se você está esperando ele criar uma tendência para você poder surfar, você está sempre um passo atrás. Agora, se você olha para o lado e vai para um nicho que não tem nada a ver com o seu e vê o que está funcionando lá e adapta para o seu, com consequência vai soar muito mais como inovador. E esse ponto de ousar um pouco mais ele precisa ter na internet. Sim, a gente vai ter os anúncios, vai ter os vídeos que a gente vai fazer ali para cumprir tabela, mas tem que ousar um pouco mais também. Por quê? Isso forma marca, isso chama a atenção das pessoas, isso mostra que você é diferente do que todo mundo que ela tá acompanhando. Eu separei para vocês aqui um vídeo, um anúncio que para mim de todos que eu produzi é um dos meus favoritos, que eu vou mostrar para vocês. A galera aqui, pelo que eu vi, tem mais ou menos a minha idade. Apesar de eu ter esse rostinho aqui de bebê, eu tenho 33 anos, né? Todo mundo fala, caramba, poxa, achei que você tinha 18 anos. Eu tenho essa carinha de bebê, mas eu tenho 33. Então a galera que é mais ou menos da minha idade vai lembrar dessa referência aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Peraí. Deixa eu recarregar de novo. Vamos lá. Agora vai. Vou mudar aqui que é 1 milhão de telas. Trocar vocês de telas. Vem pra cá. Vamos lá, agora vai. Compartilhar som, vídeo. Agora vai. Foi. Deixa eu voltar aqui. E o final dessa história, você decide. Oi, amor. Eu quero terminar. Terminar, mas por quê? A porcentagem tá ruim pra você? Eu tô te pedindo anúncio demais? Não, não é nada disso não. Sabe o que que é? Eu tô cansada da rotina. São sempre os mesmos criativos. Olha isso. Pra mim chega, Eduardo. Eu não tô te entendendo. O tamanho do meu ROI não é suficiente pra você, então você quer terminar? Não.
Até que ponto vale gastar energia para criar anúncios ruins? Na sua opinião, ela deve terminar com o Eduardo ou ela deve dar uma nova chance? Toque no botão aqui embaixo ou então toque aqui na bolinha do meu perfil e vote nos meus stories. Porque o final dessa história, você decide. Eu amo esse anúncio, cara. Esse anúncio é muito bom. Então é isso que eu tava falando. Pô, a gente tem que ousar um pouco mais. Quem é mais ou menos da minha época, lembra, pô. Você decide, Antônio Fagundes e tal. Então eu falei, cara, eu vou lá, vamos pegar essa referência e vamos trazer para o nosso mercado. Meu Deus, é inovador, é isso, é aquilo outro. Cara, eu só peguei aquilo que já estava no inconsciente coletivo de todo mundo e eu adaptei para o meu mercado e pronto, entendeu? Então, o grande ponto aqui é a gente precisa ousar um pouco mais para que a gente consiga surpreender o nosso potencial cliente e colocar ali meio que uma marquinha de que, pô, eu sou diferente do que você está acostumado a ver dentro do mercado. Isso ajuda muito. E como consegue. Dá trabalho? Dá, mas se você separar aí. Ah, eu vou fazer um a cada 3 meses, eu faço um assim mais produzido, com uma ideia melhor. Funciona, funciona, porque isso aqui, além de fincar a bandeira, você paga muito mais barato em tudo que você for fazer aqui. Continuando, vamos lá. E onde eu pego minhas referências? Primeiro, TikTok para mim é a rede social que eu mais consumo hoje. Instagram chato, Instagram tá chato, 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 chato. TikTok para mim é a melhor rede social para você poder pegar referência para fazer melhores anúncios, porque você vê a galera que tá jogando o jogo do entretenimento. E eu tenho um perfil no YouTube, uma outra conta no YouTube, onde eu só faço pesquisa gringa em inglês da forma como provavelmente a minha persona faria. E aí eu tenho a página inicial do meu YouTube lá, toda otimizada com base na minha persona, só que com pesquisas em inglês, e aí eu vejo o que está funcionando melhor lá na gringa e trago para dentro dos meus anúncios e dentro aqui da produção de conteúdo também. As pessoas gostam de ver o nosso esforço, principalmente nos anúncios. Quem nunca já deu um like em algum vídeo que você falou assim, cara, deu muito trabalho pra pessoa fazer isso. Poxa, ela teve coragem de fazer isso, então merece meu like pelo menos. Pô, se mereceu seu like, naturalmente você manda um sinal social pra plataforma. Se for um anúncio, que é um anúncio mais engajado, seu CPM vai ser mais barato. Às vezes seu CPM é caro, não é porque seu público é competitivo, é porque seu anúncio tem uma taxa de engajamento baixa. Então, se você faz um bom anúncio, ele tem uma alta taxa de engajamento, a plataforma vai te premiar e ela vai fazer com que você pague mais barato nesse CPM também. Então, resumindo essa parte aqui de anúncios conduza seu anúncio com uma ideia poderosa. Certifique-se que esse anúncio desperta uma emoção, sustenta uma ideia com uma história interessante e direciona esse potencial cliente para apenas uma ação. Então, não adianta nada você fazer uma página de vendas maravilhosa se na hora que comprar tráfego você peca no principal, que é o anúncio. E a função do anúncio é segmentar a pessoa certa e levar essa pessoa para a página de destino. Então, o grande segredo é estratégia mais emoção. Se o anúncio só tem estratégia, fica um anúncio protocolar, mas fica um anúncio chato. Se só tem emoção, você só entretém. Então, quando você junta estratégia e emoção, você tem um anúncio perfeito. E como que a gente faz evolução de anúncio? Porque no perpétuo, pra você poder conseguir escalar um funil, eu já disse para vocês. Quanto mais anúncio você tem, mais escala você tem. A escala é proporcional ao volume de anúncio. Então, beleza, encontrei um anúncio que é muito bom. Como que eu faço para melhorar esse anúncio para eu poder continuar escalando ele aqui no meu perpétuo? A gente chama esse formato de super ads. E como que a gente chegou nisso? Primeiro, a gente tinha bons anúncios, mas anúncios que morriam muito rápido. Então a gente produzia pra caramba, gravava muito anúncio, 100, 150 anúncios ali por mês, mas o anúncio estava sempre morrendo, não durava uma semana. Eu falei, caramba, pô, a gente tá produzindo muito, tem alguma coisa errada. E quando a gente achava um anúncio muito bom, ele não suportava um aumento de investimento muito brusco. Então, ele não suportava tanta grana ali de escala. E aí, tem aqui dentro da nossa lógica lá dos dez problemas e 10 benefícios. A gente conseguiu validar uma narrativa, que uma é, você consome muito conteúdo, mas fica perdido na hora de começar. E um dos benefícios do nosso produto, faturar R$ 100.000 por mês vendendo para quem ainda não te conhece. A gente validou essas duas narrativas em anúncios. Então a gente falou, cara, vamos levar isso para anúncios mais longos, mas com uma lógica que faça mais sentido. Então a gente tinha desses anúncios que performavam melhor. Eles tinham uma característica.
ele tinha, lá na quebra de padrão, ele sempre tinha um CTR maior, mas a taxa de conversão dele era baixa. Então, o anúncio de quebra de padrão, ele trazia muita gente, mas esse pessoal demorava a converter. E tinha um conteúdo de venda que ele sempre tinha uma taxa de conversão maior, mas ele tinha um CTR baixo. Então a lógica foi, poxa, e se a gente cruzar esses dois, bater esses dois no liquidificador e transformar num formato novo de anúncio? E assim que nasceu o que a gente chama aqui de Super Ads. Então é como se o nosso anúncio fosse dividido ali em três blocos, que é da mesma forma lá como o Russell ensina, que tem o Hulk, como é que é? O Hulk, é o Spider-Man, é o, é o sei lá como é que é essa divisão lá em inglês. Mas aqui a gente divide em quebra de padrão, em lista direcionada, em chamada para ação. Então é como se o meu anúncio tivesse três grandes blocos. Eu preciso fazer uma quebra de padrão inicial de 10 segundos, de 10 a 15 segundos, que vai chamar a atenção do meu potencial cliente. Eu vou fazer a lista direcionada, que é a parte do conteúdo, a parte do meio desse anúncio, e eu vou fazer uma chamada para ação, e é assim a gente divide de três blocos para poder testar. Então aqui, 5 a 10 segundos iniciais, agora a gente já está até explorando até 15 segundos ali, para poder, principalmente, representar uma situação que está acontecendo na vida do meu potencial cliente. No LD, que é a parte do meio, a gente contextualiza o problema que foi abordado no bloco anterior e a gente explica como solucionar aquele problema em tópicos. E a gente conduz esse cliente para a próxima página fazendo a chamada para ação. Então, eu chamo a atenção, eu contextualizo o problema, eu mostro o que ele precisa fazer para resolver esse problema, eu faço a chamada para ação para saber mais detalhes na próxima página. E aí, como que esse Super Ads nasce? Ele nasce lá no teste de narrativa do ganha-pão. Então, eu testo ele no ganha-pão, pô, essa narrativa funcionou, tá escalando, tá vendendo. Então, eu posso trazer ela para uma narrativa mais longa aqui no Super Ads. E aí, eu gravo três cenas diferentes iniciais, eu gravo o LD e eu gravo o CTA. E ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, na semana um eu gravo três cenas iniciais, que vão contextualizar com o problema, o mesmo meio, que é a parte do conteúdo desse anúncio, e a mesma chamada para ação. Qual que é o meu objetivo? Ver, com base nesses três anúncios aqui, qual que me dá uma conversão melhor. E no caso, a única variável que eu tenho de diferente aqui é o início. Então, eu vou entender, esse início aqui é o melhor início que eu tenho. Então, vamos imaginar que nesse exemplo, o início 3, a quebra de padrão 3, foi a que funcionou melhor. Eu vou para a segunda semana mantendo a mesma quebra de padrão que funcionou, que é o mesmo início. Eu vou testar três meios diferentes e o mesmo CTA. A única variável que eu tenho de diferente aqui é a parte do meio, que é a parte ali do conteúdo, onde eu vou fazer daquelas duas partes que eu falei. Contextualizo o problema e eu mostro como que a pessoa vai resolver esse problema. Vamos imaginar que na semana 2 o LD2 ganhou. Então a variação 2 aqui foi a que performou melhor. Eu vou para a terceira semana com o meu melhor início, meu melhor meio, e eu vou testar três CTAs diferentes: CTA1, CTA2 e CTA3. Vamos imaginar que o CTA1 foi o que performou melhor nessa semana. Então eu tenho o campeão de cada semana e eu tenho meu Super Ads, o melhor de todos, que é meio que o super teste que eu consegui fazer. Então eu tenho meu melhor início, meu melhor meio e meu melhor final. Eu tenho anúncios desse aí rodando há mais de um ano e meio, rodando, porque ele passou por uma fase criteriosa de teste e está lá suportando investimento e escalando há mais de um ano e meio. Então, uma vez que eu validei uma narrativa que funciona, eu consigo ir expandindo essa narrativa ao invés de ficar sempre fazendo teste de coisa nova. Então, qual que é o comportamento que eu espero do Super Ads? Ele dura mais tempo, ele suporta mais verba e ele prepara melhor o meu potencial cliente para a página de vendas. Eu tenho Super Ads aqui que a gente rodou, que ele tinha 4 minutos, 6 minutos. Mas, Misha, como que a pessoa vai ficar 6 minutos na rede social? Qual que é o meu grande ponto aqui? Vou imaginar que essa pessoa assistiu 50% do meu vídeo e o meu anúncio tinha 6 minutos. Se ela assistiu 50%, ela assistiu 3 minutos. Se meu anúncio tem 1 minuto e ela assistiu 50%, ela assistiu 30 segundos. Então, ou seja, eu levo uma pessoa muito mais preparada para a página de vendas, eu forço muito menos a cópia da minha página. Beleza, levei essa pessoa para a página, agora eu preciso começar a perseguir ela. E como que a gente faz esse fluxo de remarketing para a gente conseguir? Aqui é o lugar onde a gente ganha mais dinheiro, que é vendendo para a pessoa que já passou na página. Então, quanto mais gente chegando na página tem, naturalmente mais vendas a gente vai fazer. Então, nos anúncios de remarketing, a gente tem um grande objetivo de quebrar a objeção que foi o motivo dessa pessoa não ter comprado de primeira. Só que para isso eu preciso saber quanto tempo que meu cliente leva para comprar meu produto.
Um exemplo lá, na minha época de queima diária, antes o nosso remarketing durava 7 dias. A pessoa entrou na página de vendas, 7 dias ali, ela vai continuar sendo perseguida para poder tomar a decisão de comprar o produto. E aí a gente foi fazer uma pesquisa para poder cruzar, ali com base nos nossos dados, qual que era a jornada de compra que uma aluna do Mamãe Sarada tinha. E aí a gente acabou percebendo que ela levava 21 dias para tomar a decisão de compra. Era 7 dias para ser convencida, 7 dias para convencer o marido e 7 dias esperando o cartão virar. Só que o nosso remarketing durava 7. Então, qual que era o grande problema? Na hora que a maior parte das mães estavam preparadas para comprar, a gente não estava aparecendo na frente delas mais. E provavelmente ela comprava de outro concorrente. Então, saber quanto tempo seu cliente leva para comprar o produto é importante para você criar o remarketing do jeito certo. E para mim, remarketing é isso. É frequência e estímulo. Frequência tem que ser chato e estímulo tem que ter muito anúncio. Então, seu remarketing aí tem que ter aí pelo menos uns 40 anúncios rodando ao mesmo tempo nessa fase. Quais são os argumentos que a gente faz? Aqui especificamente mais para curso online. Bônus. Então a gente sempre vai ter, no mínimo, 3 em vídeo e 3 em imagem, apresentando bônus que complementam a oferta. Então, o seu suporte que você tem no seu curso online é um bônus? Beleza. Então você vai falar, você vai se inscrever no produto X e vai levar de bônus o suporte que vai te ajudar nisso, tal, 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 tal. Então toca no botão e finaliza sua inscrição. Eu tenho outro bônus que é, sei lá, o certificado. Aí é um outro anúncio. Ao se inscrever no produto tal, você recebe o certificado que vai ser bom para isso, isso, isso. Então toca no botão e finaliza sua inscrição. Então, no mínimo, 3 em vídeo e 3 em imagem. Todo argumento que a gente faz de remarketing em vídeo, a gente também faz em imagem para poder pegar quem vai engajar no vídeo e quem vai engajar com a imagem. Garantia, para quem usar garantia como argumentação, no nosso caso aqui a gente usa de 7 dias, então a gente usa muito o gatilho do experimente. Então, experimente por 7 dias. Então, tanto 3 em vídeo quanto 3 em imagem. Então, a narrativa é: tá na dúvida de se inscrever ou não no produto X, não tem problema. Você tem 7 dias para poder experimentar, vai lá e experimenta. Se não gostar ou não se adaptar, vai lá, é só pedir seu dinheiro de volta. Mas eu não quero que você fique na dúvida se esse produto é para você ou não. Então, vai lá e veja com seus próprios olhos que o produto é para você. Review, que é como se fosse o curso por dentro. Então, poxa, quando a gente está vendendo uma garrafa, a pessoa sabe que é uma garrafa que vai chegar na casa dela. Agora, quando eu estou vendendo curso online, na maior parte dos casos, a pessoa não sabe o que que ela vai receber. Então, eu preciso tangibilizar essa entrega. Então, é um anúncio em vídeo mostrando a área de membros por dentro. Se você vende produto físico, pode ser fazendo review do seu produto, como que ele chega, como que a caixa abre, como que testa. E um carrossel também apresentando o produto por dentro. Então, se é um curso online, é um carrossel mostrando o que que a pessoa vai aprender, o que que ela está recebendo. Então, por exemplo, eu posso usar print de dentro da área de membros, eu posso gravar vídeo mostrando a área de membros por dentro, e aqui, pelos testes que a gente fez, quanto mais caseiro esse anúncio for, melhor. Persona transformada. 3 em vídeo. Qual que é esse? É o especialista, o dono do produto, sendo a primeira persona transformada da metodologia que ele criou. Então, sou eu, como especialista, como dono do produto, criador da metodologia, tendo alcançado a transformação que eu quero que você alcance. Então, no meu funciona muito bem. Eu gosto muito de conhecer estádios de futebol, Brasil afora, mundo afora. Então, os meus anúncios de persona transformada é sempre assim, ó, tô aqui assistindo no time, igual eu gravei um lá na Espanha. Pô, tô aqui assistindo o jogo do Real Madrid, da Champions League, e isso porque o Perpétuo me proporcionou vender todos os dias. Então, se você espera viver uma vida mais leve, com resultado previsível e escalável, toca no botão e finaliza sua inscrição. De uma especialista nossa que é de organização de casa, ela contando o porquê que ela resolveu criar esse curso online, por qual motivo ela resolveu, o que estava acontecendo na vida dela quando ela decidiu ensinar as outras pessoas a terem uma rotina de casa mais confortável. Então, ou seja, é o especialista vivendo a transformação. Tem uma gringa que eu acompanho, que é a Vanessa Lau. Ela acabou de lançar uma linha de produto fitness, de shake fitness. Então, a persona transformada dela é ela no processo de criação do produto dela e ela consumindo o próprio produto que ela vende. Então, ou seja, é para a pessoa ter a identificação de que, caramba, antes dele querer me transformar, ele transformar a vida dele primeiro. Depoimento, então aqui quanto mais melhor. E aqui a gente pega os depoimentos pelos pontos
em que são mais comuns dos alunos falarem. Então, no meu caso aqui, as pessoas elogiam normalmente, elas vão mandar um depoimento com o resultado, ou falando do suporte, ou falando da didática. Então, ao invés de eu ter pessoas aleatórias, falando de transformações aleatórias, eu junto todo mundo num carrossel, junto todo mundo num vídeo só que está elogiando o mesmo ponto. Então, é um carrossel com várias pessoas falando do resultado, um carrossel com várias pessoas elogiando o suporte, e um carrossel com várias pessoas elogiando a didática. E no vídeo, exatamente também a mesma coisa. E aqui não tem limite. Quanto mais, melhor. E por último, que foi um grande achado nosso do último ano, que é o perguntas frequentes. Quais são as 10 perguntas que todo mundo faz antes de comprar aquilo que você tem para poder vender? Você vai responder isso em formato de caixinha de perguntas. Então vai lá, abre a caixinha, você mesmo manda a pergunta, grava um vídeo respondendo, escreve um texto respondendo, salva e sobe como anúncio. Então aqui é tanto objeção de oferta quanto objeções gerais. Objeções de ofertas específicas ali do seu produto. Ah, eu sou isso e isso, vai servir para mim? Ah, eu tenho isso e aquilo, vai me ajudar? De objeções gerais que são de toda venda. Ah, quanto tempo tem de garantia? Quanto tempo, quantas horas tem o curso? Quanto tempo eu vou ter resultado? Quais são as formas de pagamento? Então, são aquelas objeções gerais que normalmente já tem um processo de compra normal. E aqui o remarketing tem que funcionar. Eu acho que o maior erro de quem ou vai fazer tráfego direto, ou vai fazer perpétuo, até o pessoal que faz lançamento, é fazer um remarketing borocochô, um remarketing. Tipo assim, você gasta uma fortuna ou na captura ou lá no tráfego direto e no remarketing você tem 3 anúncios, sendo que um é o mesmo anúncio que funcionou lá no público frio e outros 2 é 2 imagens com você assim, inscrições abertas. Então, ou seja, o remarketing tem que funcionar, tem que ser robusto e tem que ter pelo menos uns 40 anúncios de remarketing aí dentro. E a gente já chegando na reta final, beleza. Como que eu faço o processo de otimização disso tudo? Você faz no que a gente chama, da nossa metodologia aqui de otimização, que a gente chama de quadrado mágico, que são os 4 pontos importantes aqui para você poder conseguir otimizar a sua estrutura de perpétuo, que é P, PV, TF e RM. P de público óbvio, TF de tráfego frio, PV de página de vendas e RM de remarketing. Vamos ver cada um deles aqui. Público óbvio. Eu vou começar a testar um perpétuo, então eu sempre vou começar testando para os públicos mais óbvios possíveis. Então, meu produto é de maternidade, então eu vou buscar o público de interesse maternidade para poder começar os anúncios. O meu produto é de fitness, então eu vou buscar pessoas que estão em busca de emagrecer e eu vou anunciar para esse tipo de público. Ah, mas no público jornada de trabalho pode ser que tenham pessoas que estão em busca de emagrecer. Sim, mas não é o público mais óbvio possível. Na fase inicial aqui de teste, meu grande objetivo é ir isolando as variáveis para poder entender onde que não está funcionando. Então, se eu tenho um produto que é para nutricionistas, eu vou buscar o público nutrição. E pronto. Por quê? Eu estou isolando a variável com base no meu público. Aí eu vou para o próximo ponto, que se uma vez eu estou anunciando para o público certo, seja para o público morno, seja público frio, público de interesse, advantage, tanto faz, eu vou olhar a próxima ponta, que é o tráfego frio. Então, eu vou, no processo de validar minha oferta com o público frio, analisar essas métricas aqui, para eu poder saber, uma vez que eu estou anunciando para o público certo, eu preciso analisar as métricas certas. Então, eu vou analisar CTR de clique no link, que é a quantidade de pessoas que estão assistindo o meu anúncio e clicando nele. Connect Rate, que é a quantidade de pessoas que estão clicando no meu anúncio e carregando a página. Finalização de compra, que é a quantidade de pessoas que estão indo na página e clicando no botão, e o meu custo por aquisição, que é quanto que eu estou pagando em cada venda que eu estou fazendo. Quais são as métricas que eu acredito que é o padrão de conversão? Que é o grande objetivo aqui é, beleza, eu estou começando do zero, eu não tenho um padrão de conversão aqui pronto ainda. Que métricas eu devo perseguir? Opa. Que métricas eu devo perseguir? Você vai perseguir. Ah, eu não, cadê? Não coloquei. Que métricas você vai perseguir? CTR de clique no link acima de 0,80%. Connect Rate acima de 80%. Finalização de compra acima de 10%. E o custo por aquisição maior do que 2, do que o ROAS 2. Então, ou seja, eu botei R$ 1 e eu estou tirando 2 do outro lado. Mais uma vez, CTR de clique no link acima de 0,80%. Connect Rate acima de 80%. Finalização de compra acima de 10% e o custo por aquisição, ROAS
ali acima de 2. Ou seja, eu botei R$ 1 e tirei 2 do outro lado. Beleza. Eu tô anunciando para o público certo. As métricas estão dentro do padrão, mas eu ainda não estou vendendo. Então o problema está no PV, que é na página de vendas. Então a página de vendas ela tem que ser construída com uma ordem lógica de argumentação. O que que é essa ordem lógica de argumentação? Do meio da página para cima, eu estou falando sobre problema, proposta de transformação e benefício que essa pessoa vai ter. Do meio da página para baixo, eu falo do meu produto, dos módulos e da minha oferta. Tem muita gente que fala do produto muito cedo. Na segunda sessão da página de venda já está falando que tem um curso para vender. Lembra que a pessoa está vindo do anúncio como expectativa. Então eu continuo essa conversa na minha página e do meio da página para baixo, aí sim eu falo que eu tenho um produto para poder vender. Então ela tem que ser construída com ordem lógica de argumentação. Se eu vou fazer, se é captura, você tem que buscar aí no mínimo uma taxa de conversão de 40% numa página de captura. Principalmente se você está mandando a pessoa para alguma coisa gratuita, então buscar no mínimo aí os 40%. E se a página é de vendas, você precisa ter 40% das pessoas chegando na oferta. Então na página tem a sequência lá de argumentação, aí chega no preço, onde você apresenta o que ela vai receber, o preço e o botão para comprar. 40% das pessoas têm que chegar nesse botão. Como que eu analiso isso, Misha? Mapa de calor. Anota aí, Clarity, ferramenta gratuita da Microsoft que você instala aí na sua página de vendas e você consegue ver o que as pessoas estão fazendo quando entram na sua página. Então, lá nesse mapa de calor, você pode ir descendo, você vê lá quantas pessoas estão chegando até o seu botão, o que que as pessoas estão fazendo dentro quando entram na página. Então, é como se fosse uma captura de tela do que as pessoas fazem quando entram na sua página e você consegue entender onde que você precisa melhorar a sua página de vendas. E a gente busca aqui uma conversão no público frio maior do que 1% para a gente poder conseguir fechar a conta aqui dos 2%, do ROAS de 2, na verdade. Tô mandando tráfego para o público certo, as métricas estão certas, as métricas da minha página também estão certas, mas eu ainda não estou conseguindo ter o lucro que eu espero. Então a gente tem um problema no remarketing que eu já mostrei para vocês. Só recapitulando aqui: oferta, review, garantia, bônus, perguntas frequentes, prova social, persona transformada. Se o remarketing não está funcionando, é porque você não está usando o argumento que a pessoa espera para comprar o produto. E assim a gente fecha o nosso quadrado mágico. Então a grande lógica aqui é: beleza, se eu estou anunciando para o público certo, mas eu estou com as métricas ruins no tráfego, não tem um problema de público. Eu tenho um problema no tráfego. E esse problema vai ser, muito provavelmente, no meu criativo. Então, eu mantenho o mesmo público, eu troco o criativo. Estou anunciando para o público certo, as métricas estão certas aqui no tráfego, mas quando chega na página de vendas, eu mando 3% só das pessoas para o meu checkout. Então, eu não tenho problema de público, eu não tenho problema de tráfego nem criativo, eu tenho problema de página. Tem muita gente que coloca o problema só nas costas do tráfego e fica lá, cria anúncio, muda isso, aquilo outro, mas às vezes o seu problema está na página. Tô anunciando para o público certo, as métricas estão certas, a página de vendas está convertendo bem, mas eu estou tendo uma oscilação muito grande ainda nas vendas. Você tem um problema de remarketing, então você não tem que corrigir nem público, nem tráfego criativo, nem página de vendas. Você precisa acertar o seu remarketing. Então assim você vai isolando as variáveis para poder conseguir saber exatamente onde você precisa corrigir. E aqui um pouquinho de macete de processo de escala para o perpétuo. Nesse cenário aqui, vamos pegar aqui, eu preciso da participação de vocês no chat agora aqui. Pergunta do Enem agora, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma campanha em que o produto que eu estou vendendo é R$ 300, tá? Eu recebo R$ 300 nesse produto. Eu entrei no meu gerenciador, eu tenho uma campanha que está convertendo no custo por aquisição de R$ 100, outra campanha convertendo no custo por aquisição de R$ 49 e uma campanha que está convertendo o custo por aquisição de R$ 150. Se você fosse dono desse produto aqui, em qual campanha você colocaria mais dinheiro? Responde aqui no chat. Um, dois ou três? Partindo do pressuposto que todas elas estão com volume parecido. Só que uma está com CPA de 100, outra de 49 e outra de 150. Onde você colocaria mais dinheiro? Um na 2 ou na 3? Todas não, sai de cima do muro. Que isso? Deixa de ser isentão, Eric. Ou é um, ou é dois, ou é três. Qual que você colocaria mais dinheiro? O Sérgio falou na um.
Misericórdia. As métricas do funil de cada dela. Partindo do pressuposto que tá tudo bom. Você só tem que escolher um, dois ou três. Não tem. Não, é um, dois ou três. Você entrou no gerenciador. 300 conto é o seu produto. Você entrou numa. Uma tá com CPA de 100, uma CPA de 49, outra CPA de 150. Onde você bota mais dinheiro? Ó, vamos lá. O Lucas bota na 1, o Alan bota na 2, o Eric na 2, Engerral na 2, Calaria 2, meu gestor atola tudo na 2, a Maíra na campanha 1, depois a primeira e a terceira mantinha. Tem que ver se o gerenciador bate com o checkout. Não, não tem condicional. Pelo amor de Deus do céu. É isso, ou um, ou dois, ou três. Onde tiver o volume com CPA aceitável. Vamos lá, partindo do pressuposto que essa era uma pergunta objetiva, que você só tinha que responder um, dois ou três, qual que é o certo de botar dinheiro na campanha um? Por que, Misha Menezes? Se a campanha 2 está com CPA melhor, qual que é o grande problema nessa lógica aqui de perpétuo? Eu posso correr o risco de perder a minha melhor campanha tentando escalar ela. Então, numa lógica aqui que eu tenho três boas campanhas, as três estão dando lucro, uma dando mais, outra dando menos. Eu posso pegar minha vaca leiteira, que é essa que está de 49, tentar escalar ela, ela morrer e eu perder minha melhor campanha. Então, ou seja, dentro desse cenário, certo deveria ser você escalar a que está com CPA de 100, que é a segunda melhor. Por quê? Se ela der errado, você tem sua vaca leiteira do CPA 49 convertendo ali tranquilinha, te dando a lucratividade do dia. Eu já cansei no passado de perder boas campanhas porque eu ficava tentando escalar a minha melhor campanha de todas. E eu acho que o pior ainda é você tentar escalar, você ter uma única campanha funcionando e você ficar tentando escalar ela. Se ela morrer, você não tem campanha nenhuma, você zerou tudo de novo. Então, minha lógica aqui é: vai brincar de escala? Tem que ter mais campanhas funcionando e eu sempre escalo a segunda melhor, porque escalar a melhor de todas você pode perder sua vaca leiteira. E aí, outra lógica no processo de escala também é ter essa diferenciação do CPA ideal e o CPA de escala. Então, no Perpétuo funciona muito bem. Tem muita gente que busca, no volume de investimento, ter a mesma lucratividade que você tem quando você está investindo tranquilinho. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vamos dar um exemplo aqui que o meu curso online custa R$ 300. Eu recebo R$ 300 desse curso online. Então, eu vou definir que se eu estou com volume de conversão e de investimento numa campanha, eu topo ter um CPA de 190 para um produto de 300. E na campanha 2, que está convertendo tranquilinho, no baixo volume, eu topo ter um CPA abaixo de 150. Por quê? Na maior parte dos casos, quando você está investindo no volume, é difícil você controlar o CPA buscando um CPA extremamente alto. Então, no volume é um CPA, então o CPA de escala é um, CPA de controle é outro. Porque no volume eu estou fazendo muito mais venda, botando mais gente passando na minha página de vendas, mais gente passando na minha página de vendas, mais gente para o meu remarketing atuar, mais aluno entrando, mais gente para ver upsell, downsell e para converter também no meu time comercial depois. Então, tá no processo de escala, CPA de escala é um, CPA de controle é outro. E aqui uma coisa que acho que a gente perdeu, acho que os gestores de tráfego perderam muito essa maldade dessa tipo de otimização, que é a otimização por idade. Vamos imaginar lá que você colocou um público mais amplo para poder investir. Então a gente tem aqui nesse print aqui, ó, o público aqui de 18 a 24 anos. Aqui a gente tem o gráfico, a coluna de vendas, que é a primeira vendas. Então aqui é a idade, né? Vendas, impressões, frequência e o CPA, tá? Então aqui, nessa primeira de 18 a 24, eu tive 18 mil impressões, ou seja, gastou uma quantidade boa de verba aqui. De 25 a 34, eu tive 12 vendas e 37 mil impressões. De 35 a 44, eu tive 7 vendas e 21 mil impressões. De 45 a 54, eu tive nenhuma venda e 5 mil impressões. Então aqui tem um probleminha, porque aqui do público de 18 a 24, ele foi o terceiro que gastou mais em impressões. Então, muito provavelmente, essa faixa de idade aqui está atrapalhando a minha lucratividade. Então, o que eu tenho que fazer? Vai lá no gerenciador e tira de 18 a 24. Então, isso aqui é para os gestores de tráfego de vocês ficarem atentos, porque isso aqui na minha época de gestor de tráfego, isso lá, tipo, eu fui gestor de tráfego até 2000 e...
Só gestor de tráfego foi até 2018, entre 16 e 18, né? Era muito comum a gente fazer otimização por idade. Então, ver, pô, é a cidade que está puxando mais, tira a idade específica para ele poder distribuir melhor. Antigamente, a gente fazia muito também otimização pelo posicionamento, né? Pô, tá distribuindo mais pro Facebook do que pro Instagram e tudo mais. Agora, essa otimização por idade é importante porque às vezes você está perdendo, tendo menos lucratividade que poderia, porque a sua campanha está gastando uma faixa de idade que não converte. Então, para a gente resumir aqui, o nosso grande ponto é: a lógica é, beleza, vou pensar no tráfego, vou pensar no perpétuo, sim, mas quanto mais eu construo o meu negócio em torno da órbita do meu cliente, melhor. Então, eu vou monetizar com base em ferramenta, com base em produto físico, com base em novos produtos, com base em parcerias com outros infoprodutores, com base em high ticket, com base em produto de baixo ticket. A grande lógica é: o meu cliente está no centro e quanto mais ofertas eu puder fazer para ele, melhor. O meu grande objetivo é que ele continue comprando de mim, independente se o que ele está comprando de mim tem a ver ou não diretamente com a primeira solução que ele veio buscar. Contra números, não existem argumentos. O processo de escala exige uma otimização criteriosa. E nada disso vai adiantar se você desistir no meio do caminho. A grande lógica é, poxa, pode ser que tá difícil, o tráfego tá ficando cada vez mais caro, mas nada melhor do que a gente continuar em busca de descobrir o que acontece se a gente não desistir. Cara, nada supera a consistência, nada supera a consistência e a disciplina. Você vai vencer seu concorrente, nem que seja no cansaço, porque você é a pessoa que não vai desistir. E muito obrigado a todos vocês. Boa, Misha. Como diria o grande Rock Balboa, não é o quanto você consegue bater, né? É o quanto você consegue apanhar e É levantar. literalmente isso, literalmente isso. Muito bom, conteúdo animal, denso. Pessoal, alguém tem alguma perguntinha aí? Também não quero tomar muito tempo do Misha. Eu tenho duas. Anda aí. Só pra falar, eu tenho escalada de 49, foda-se, Misha. Aqui é all-in, tá? E é por isso que eu não cuido Tudo de ou tráfego. nada. E é por isso que eu não cuido de tráfego. Maravilhoso. Bora, primeiro ponto. Alguma coisa. Quanto que impacta a questão de ter ou não ter audiência nesse caso? Tipo, minha audiência é pequena. Eu posso sair fazendo as campanhas indiferente ou vai performar melhor quando eu tiver audiência maior? Então, eu não deixo de começar a vender por ter um perfil pequeno. Só que qual que é a diferença? Quanto maior é o seu perfil, mais fácil fica de converter. Entendeu? Mas eu Ter não, autoridade. na minha cabeça não faz sentido eu esperar ter autoridade para começar a vender. Começa a vender hoje, vai vender, tranquilo, mas em paralelo vai construindo essa audiência, porque quanto mais autoridade você tem, naturalmente. É porque é o efeito. No Brasil, principalmente, tem muito isso. Viu uma pessoa, é legal. Primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver quantos seguidores essa pessoa tem. Aí chegou lá, pô, 3 mil seguidores. Ih, tá começando. Será que. Ah, sei lá, não sei. Entendeu? Agora entrou no perfil. 100 mil seguidores. Opa, essa pessoa é importante, porque eu não teria 100 mil caboclos seguindo ela à toa, entendeu? Então, isso não é um dificultador para poder vender, mas quanto mais audiência você tem, mais fácil fica o processo de venda. Massa. Show. E nesse caso, pensando em produto, porque eu não tinha info, eu criei um infoproduto agora, eu vou fazer um combinho ali. Qual que é um bom ticket de esteira para trabalhar com consigo dar alguma validação, né? Então, eu sou fã de começar com ticket baixo, porque você gasta menos, você coloca mais gente para dentro e você consegue testar mais. Então eu colocaria ali, se eu estou começando agora, eu colocaria um produto que ele vai ficar entre 97 e 297 ali no máximo. Sendo que eu começaria ele a 97, passa um pouquinho, vou para 147, passa um pouquinho 197, passa um pouquinho, chega em 297, escala ele até o talo e depois decide se ou sobe o ticket dele ou se vai criar outros produtos mais caros. Mas porque quando você está começando, quanto menos barreiras de tomada de decisão a pessoa tiver, melhor. Então, se o ticket não é uma barreira, ela vai comprar mais rápido. Mas, obviamente, também eu não vou criar um produto complexo, gigantesco. Eu vou ensinar para ela o primeiro degrau do processo de transformação que eu quero para ela. É como se eu criasse um produto só ensinando a como fazer sua primeira campanha de tráfego a vender, por exemplo, entendeu? No caso que eu já tô, o que eu tentei fazer, eu fiz um produto de 997
E como eu nem divulguei porra nenhuma, fiz uma live fechada lá e vendi com um combo de outros dois produtos que eram mais baratos. Um de 297 e um de 97. Tô vendendo esse combo. A ideia seria vender talvez só o mais barato, de 97, e aí depois fazer como order bump ou como upsell o pacote inteiro. Isso é, a Foi a ideia, ideia. o fluxo perfeito seria: vende e escala muito esse de ticket menor e faz um workshop para sua base de alunos a cada 30 dias. Vem para poder, com assunto que vai fazer conexão para você poder vender o produto de 997. Eu dando um exemplo aqui, quando a escola do Perpétuo era 297, que foi quando a gente lançou, o nosso cliente, de 297 até 397, nosso cliente levava 2,5 dias para tomar a decisão de comprar. O que mais demorava a comprar, 2,5 dias. Quando a gente levou ela para 997, ela começou a levar 18 dias para tomar a decisão de comprar. Então, ou seja, se não tem um funil muito bem feito, muito bem validado, você vai só perder dinheiro tentando vender um produto de ticket alto assim no diretão. Então, é uma Entendi. forma mais inteligente e até mais lucrativa também, porque você vai gastar nada para convencer o seu aluno a comprar a 997, entendeu? Então, quanto mais aluno tiver na base, melhor, e o que ele comprar lá dentro é lucro. E aí, só mais uma coisa, quanto que eu busco de ROI se eu criar um produto barato? Porque pra mim, se for Dois. pra criar um ROI zero, já tá bom, né? Não, vamos buscar, dá para buscar o de dois. Fazendo essa estrutura tranquila, eu não aceito criar produto para poder ter zero, não. A não Entendi. ser que eu esteja numa escala absurda. Sei lá, vou botar, sei lá, R$ 1 milhão só nesse funil desse produto. Beleza, aí vale zerar porque vai vir aluno pra caramba e eu vendo depois. Sim. Agora, numa lógica de vou rodar ali tranquilo, normal, tem que buscar o ROAS 2 nesse fluxo ali que vai contar o tráfego que leva a pessoa para a página, bateu lá, não comprou o remarketing, a recuperação. Então, esse primeiro funilzinho ali tradicional. Show. Show, valeu. Boa. Fala, Misha. Beleza? Bom demais. Cara, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas Mande, mande. começando pela de impulsionar, tá? Cara, essa estratégia eu uso há mais de um ano, né? E funciona realmente muito bom, muito bem aqui. Só, cara, no último mês a gente gastou mais de 20 mil, assim, só de impulsionar. E eu falei, caralho, é bastante verba. Só que daí era justamente isso que ia te perguntar, mas isso daí representou algo cerca de 12, 15% do tráfego. Então, foi massa isso daí que me deu mais força aí para colocar mais verba nessa parte de impulsionar, tá? E a pergunta é, cara, qual que é o máximo que você chega a colocar em uma publicação só? Eu já ouvi geralmente o pessoal falar que chega até 200 na verdade, é uma escala mais horizontal, né? E não passar de 200. Você se aplica dessa forma também? Não, eu faço um pouquinho diferente, porque o que eu aprendi fazendo esse tempo todo aí o impulsionar? Eu entendi que escala de seguidores é time. Então, tipo, achei, vou imaginar, pegando os 20 mil, botou os 20 mil, tá lá distribuído ainda uma pancada de publicação. Mano, achei uma que tá muito boa. Achei duas, tá muito boa, é o seguidor certo, o seguidor tá barato, maravilha. O que que eu faço? Reduzo tudo das outras e soco o dinheiro nas que estão performando melhor. Porque eu sei que ela vai, mais hora ou menos hora, ela vai parar de trazer o seguidor ali no custo que eu quero, mas pelo menos eu pego o mais rápido possível e aproveito a melhor época dela de performance, digamos assim. Então, sei lá, tá dando aí quase R$ 1.000 por dia. Então, ao invés de eu estar com esses R$ 1.000 dividido, achei uma que é muito boa, eu deixo os outros tudo rodando, tipo assim, com R$ 10, e o restante que sobrou eu jogo tudo naquela que tá melhor e acompanho ela até onde ela começa a parar de performar. Parou de performar, eu vou, redistribuo, encontro a próxima, mesma coisa. Pega a verba, joga toda. Porque eu já perdi algumas boas publicações, digamos assim, que poderia ter me dado muito mais seguidor, porque eu fiquei nessa demora de, não, vamos deixar aqui tranquilinho e tal. Aí quando eu vi, falei assim, mano, se eu tivesse socado dinheiro nela, eu teria crescido de seguidor por essa muito mais rápido, teria convertido essa galera também muito mais rápido e teria matado ela também mais rápido. E você citou trazer o seguidor qualificado. Hoje eu tenho uma dificuldade em metrificar isso, né? Em traquear isso. Por quê? Porque o lead entra, ele vai comprar pelo link da bio. Só que
todos os outros posts levam para o mesmo lugar, né? Então, eu até pensei já em fazer um traqueamento por mini chat, ou coisa assim, mas, cara, eu acabei deixando sem. Então, assim, a gente tem um traqueamento normal, sabe da onde veio, se é do link da bio, se é do tráfego pago, enfim, mas de post em si, assim, para saber qual post, a gente faz esse levantamento também, para saber quantos reais por seguidor aquela publicação está trazendo, né? Para a gente daí botar mais verba, mas eu não tenho esse traqueamento mais avançado, cara. O que que você chega a fazer? Não chega a ser um traqueamento, mas chega a ser um humano. A nossa social selling, ela é responsável por isso. Então, o que que ela faz? Com base nos seguidores que chegam, ela anota lá no nosso CRM, ela pega uma amostragem desses seguidores que chegaram no último dia para poder direcionar se são qualificados ou não. E como que ela faz essa avaliação? Ela vai pela bio. Então, ela vai lá, pega uma lista, por exemplo, chegaram 1.000 seguidores hoje. Ela pega lá 200, entra no perfil desses 200 novos que chegaram e vê lá, pô, o perfil é alinhado, o que que essa pessoa faz? É a nossa persona mesmo? É. Aí a gente vai meio que acompanhando por amostragem para poder saber se tá vindo ou não. Então a gente analisa se tem cara de Pix ou cara de Serasa, se tem se a bio dela é condizente com o tipo de produto que a gente vai vender para ela e se ela é produtora de conteúdo já ou não. Então, vai colocando isso no CRM, que aí a gente vai vendo se tá indo, se o tipo de publicação que a gente está fazendo está atraindo esse perfil de público certo. E esse impulsionar é aberto ou você chega a criar públicos? Eu crio públicos, eu coloco lá com base nos interesses da minha persona ali. Então, eu coloco ali deve ter uns 5 ali dentro do nosso público. Eu fui testando vários e aí os melhores foi um mix ali de cinco públicos. Por quê? E aí não tem tanto meio que resposta certa e errada. Antigamente eu tinha muito afiliado no meu perfil. Então, quando eu usava aquele automático, chegava muito afiliado. Chegava muito afiliado. Falei, mano, não quero afiliado, mas eu quero o profissional, o infoprodutor e tal. E aí performou melhor colocando o público lá de interesse. Entendi. Cara, outra pergunta. Eu tava esses dias no post acho que do Rafa Brito, e aí ele tava reclamando do Instagram, bloqueando essas coisas assim. Aconteceu a mesma coisa na minha conta, eu tô restrito lá, e aí eu vi um comentário seu. Pô, por isso que a gente tá migrando pro YouTube, não sei o quê. E aí, cara, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, assim, tipo, o que que é realmente, como que você está fazendo essa mudança, está focando esforços no YouTube, que é algo que eu já tive bastante experiência, mas hoje eu não foco nada. Boa. Cara, o que abriu meus olhos pro YouTube, primeiro, foi eu ter um vídeo lá que eu gravei há 5 anos atrás, na verdade, de 20 para 21. E o vídeo está lá pegando visualização até hoje, monetizando até hoje e gerando lead até hoje. Então a minha lógica foi, poxa, cara, todos os grandes influenciadores, eles têm um YouTube forte, porque, e até pela nossa própria percepção de valor. É diferente uma pessoa que tem 100 mil inscritos no YouTube e 100 mil seguidores. A gente dá mais moral. Na nossa cabeça, parece que, pô, essa pessoa tem mais autoridade do que essa, porque ela tem 100 mil inscritos no YouTube. Então, e também, cara, eu tô ali produzindo conteúdo no Instagram e esse conteúdo às vezes dura Só 48. Se ele durar muito, ele dura 48 horas. E no YouTube eu produzi uma vez e tem vídeo pegando visualização de 5 anos atrás, entendeu? Então eu comecei e eu já tô atrasado com isso há muito tempo, porque todo ano, toda virada de ano eu falava, mano, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Só qual que é o problema? Pô, jogar o jogo do YouTube é chato, porque é uma zona desconhecida, aí você tem que estudar, você tá meio que começando do zero. Aí você vai gravar vídeo, vai dar 80 views, você fala, caramba, mano, perdi o tempo fazendo vídeo de 8 minutos pra 80 pessoas ver, enquanto no Instagram eu consigo bater 30 mil views muito mais rápido, entendeu? Mas eu tô nesse pensamento de meio que juros compostos, entendeu? Então, tô ali gravando vídeo, 2 vídeos por semana, tô estudando bastante sobre o YouTube, assinei lá o Vídeo IQ lá para poder conseguir ter umas métricas melhores, estudar melhor, e tô lá 2 vezes por semana, lá postando bonitinho, shorts lá também, que dá dependendo do tipo de short, pega bem visualizações, e experimentando do que eu vou falar, porque o que eu percebi? Eu falando sobre perpétuo especificamente, tem pouca busca pela palavra perpétuo. Então, aí eu comecei a mudar um pouco. Então, os últimos que eu já gravei já falando sobre o que eu aprendi com marketing digital, o que eu aprendi ganhando dinheiro, empreendendo na internet e tal, que aí é um assunto que é mais
buscar. Então o jogo é outro. Mas o meu objetivo é, cara, eu tô fazendo um projeto para ele poder funcionar em 2026, entendeu? Mas tô lá, duas vezes por semana, 2 vezes por semana, muito pensando nesse jogo de vai chegar um momento que eu vou poder diminuir minha produção no Instagram, porque o YouTube tá bombado e ele tá desaguando gente no Instagram e esse pessoal tá vindo e comprando o link da bio, o YouTube tá gerando lead. Então eu tô muito nessa tocada. Eu tô enxergando 2026. Massa. A última agora para acabar, como que você mede esses dias de decisão de compra? Se você não tem um traqueamento via Dash, pelo Active você consegue ver. E a gente metrifica, a gente joga para dentro do nosso Dash base Active. Então eu pego o dia um que essa pessoa entrou no checkout e o dia que ela finalizou a compra dela. Pegando pela média dos compradores, a gente consegue ver o tempo que ela levou para poder tomar a decisão. E se quiser um mais aprofundado, eu vou ver onde ela foi deixando tag para mim lá para poder ver quais lugares ela passou. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela veio pelo tráfego direto, aí assistiu um webinário, conversou com o time comercial e comprou pelo link da bio. Isso até me ajuda a ver qual tipo de funil eu vou continuar. Porque às vezes, pô, igual no nosso caso, o nosso funil de webinário, ele não converte nele ali. Mas eu vejo boa parte das pessoas tem tag de webinário quando compra o produto. Então, ele está servindo para ajudar a pessoa a tomar a decisão de compra, mas não necessariamente ele é o canal final onde a pessoa compra. Então, esse tipo de análise acaba ajudando a tomar a decisão em qual funil continua ou não, e até para ver essa jornada de compra também. Show. Valeu, Mish. Ajudou É bastante. nóis. Misha, eu queria entender um pouco os teus testes que tu já teve com o VSL. Não sei se tá certo aí pra ti, se tu roda. Então, eu comecei a testar VSL agora mesmo, esse ano. Então, a nossa VSL tá bem recente. Eu era meio que o cético da VSL, porque minha lógica era, cara, não faz sentido uma pessoa parar tudo, ela tá navegando na internet, parar tudo da vida dela, entrar numa página que tem um vídeo, assistir esse vídeo de 30 minutos e comprar, entendeu? Então, eu sempre fui da página aberta. Tem o vídeo lá, mas tem a página aberta. Mas de tanto eu ver um tanto de gente ao meu redor funcionar, eu falei, mano, eu vou ter que fazer isso, tem que funcionar, porque funciona mesmo. Mas o que eu vi pelo pessoal que tá na minha volta aqui, inclusive o próprio João lá da VTurb lá tá ajudando a gente, tá nossa e tudo, funciona melhor até 497. Passou de 497 e ela já não funciona tão bem, não. Então, ela vai ser para um ticket médio baixo ali. Então, tô testando também, depois eu conto para vocês quando a gente conseguir validar. Mas é difícil, velho. Difícil. É, Mas a também gente depois, quando tá. valida, já era. Esqueça tudo. Tem que até validar a oferta criativa, né? Porque o teste criativo é bem mais É, complexo do que tu encaminhar direto pra página de venda. É o que eu tô sentindo aqui, né? é, É o que eu tô sentindo. E exatamente. também tô acompanhando pelo João e pela galera do podcast dele lá. Boa. Uma coisa que eu vi que a gente estava fazendo errado é que a lógica de criativo que eu estava fazendo é a lógica que normalmente tem na página de vendas, né? E aí o criativo que a gente começou a rodar agora, ele já fala que a pessoa vai assistir um vídeo. Então vai, fala sobre a proposta lá de transformação e tal, e fala, ó, na próxima página vai ter um vídeo, mas não é um videozinho de 3 minutos, é um vídeo de X minutos, então pega papel e caneta, é uma aula, não é um vídeo, é uma aula e tal. Aí Isso. isso aumentou o nosso play rate. Uhum. Mas a gente está tendo ainda uma queda muito grande nos primeiros 3 minutos ali. Na parte do. Quando entra na parte do conteúdo ali, que é o do meio da VSL para frente, a retenção tá perfeita. Mas a gente não conseguiu acertar na lead ali inicial ainda, então estamos testando aqui incessantemente aqui. Depois eu conto se Perfe- deu bom. Perfeito, show de bola. Valeu. É nóis. Show de bola, Misha. Muito obrigado. De Estarei lá no nada. podcast do VTurb. Em breve vai aparecer lá. Ó, que homem. E também todo do Gob essa semana, logo depois de você, o que é perigoso, né? Enfim, Que não é tão, isso, não é pô, tão que isso. divertido quanto o seu. Que Mas, isso. cara, obrigado aí pelo conteúdo, pelo seu tempo. Tamo junto, meu amigo. Valeu demais. Precisando só chamar e galera, tô lá no grupo, tô à disposição. Se tiver dúvida, é só acionar e manda um abraço pra ID aí. Beijo Pode pra deixar. vocês. Valeu, galera.